Então vamos lá, gente. Existem três diferentes opiniões em relação ao Gênesis 1. A primeira é aquela em que o cristão acredita que o primeiro capítulo é literal, ou seja, ele exclui qualquer evidência científica da criação. A segunda visão é aquela visão clássica ateísta, que considera que as teorias da criação científica refutam a Deus e a sua palavra. E existe uma terceira opinião, onde a ciência é a explicação detalhada dessa criação citada em Gênesis 1, nessa criação do mundo bíblica. Antes de falarmos das teorias, é preciso entender algo muito importante. O livro de Gênesis foi escrito na época de Moisés, ou seja, num período em que o homem não tinha conhecimento científico, e a história da criação em si foi passada de boca em boca num período pré-histórico, até chegar em Moisés, que já é o período do Egito, dos Sumérios, em todo aquele período ali. Ou seja, ela foi descrita de uma forma simples para que o homem limitado daquela época, ou seja, um homem sem nenhum conhecimento científico, pudesse entender. Se o Gênesis fosse escrito hoje, teríamos uma descrição muito mais detalhada, mas aquilo era o suficiente para a época. Então a mensagem foi dada, não precisava mais do que aquilo. A verdade é que as teorias que explicam o início do universo não excluem o nosso Deus, mas o exaltam. E como? Vamos ver. Primeiramente, o que significa ciência? A palavra ciência ela vem do latim e ela significa conhecimento. E a ciência, como a gente conhece hoje, é o sistema de adquirir conhecimento através de testes, pesquisas, cálculos e etc. É basicamente entender de uma forma detalhada como as coisas funcionam, como elas foram criadas. É isso. Quando a gente fala de teoria da criação, nós temos dezenas de pequenas teorias que vão desde os contos mitológicos até os alienígenas semeando o nosso universo, mas vamos nos ater às teorias mais creditadas pela comunidade científica, né? Que são aquelas que circulam ao redor do Big Bang. E o que é o Big Bang? Gente, o Big Bang, ou grande explosão, expansão, se baseia numa liberação de energia cósmica que causa uma explosão, criando espaço-tempo. Tudo bem. As partículas que até então estavam lá, desorganizadas e tal, elas começam a se juntar, formando núcleos de átomos, que criam o quê? Os principais elementos químicos. O universo, então, se expande, resfria, e a luz consegue caminhar livremente. É uma explicação simples. Mas se você quiser um pouco mais detalhado, aí você vai atrás, não é tão difícil conseguir informação a respeito disso. Devem haver centenas de vídeos no YouTube e tal, em outros locais, com esse conteúdo, tá? Mas tá, o que causou essa grande explosão? Deus? Sim, claro. Como cristãos, nós acreditamos que Deus é o maestro de toda a criação. E a teoria do Big Bang apenas nos mostrou o poder do Criador. No entanto, isso não foi o bastante para a comunidade científica, que continuou a explorar a ciência. Então, com esses estudos, chegamos em duas teorias importantes. A teoria da relatividade, né, que definiu a gravidade como uma consequência da curvatura espaço-tempo, que regula o movimento de objetos inertes e tal. E a teoria quântica, que estuda o quê? Partículas menores que o átomo, ou do mesmo tamanho que o átomo, ou menos. E, gente, tem que lembrar também que o Einstein ele pode ser famoso pela teoria da relatividade, mas a maior contribuição que ele teve foi a teoria do efeito fotoelétrico, tá? Isso é bem importante para a comunidade científica, e foi isso que deu a ele o prêmio Nobel. Depois disso são definidas o quê? As 4 forças fundamentais,
a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Mas isso ainda não foi o bastante. Eles queriam juntar tudo isso. Então eles foram além. Aí, quebrando o átomo, ou seja, vendo como o átomo era feito, dividia-se em quê? Em prótons, nêutrons e elétrons. Mas ainda assim não era o suficiente. Aí eles quebraram e descobriram os quarks, que são partículas subatômicas, para você ter noção do tamanho disso, com formatos de fios. E aí a gente chega na teoria das cordas, que se aproxima daquela teoria M, que é a mais aceita hoje na comunidade científica como o que criou o mundo. Então a gente chega nesses fios ou cordas, tá? Que definem a partícula através do tipo de vibração dela. E como são cordas, elas têm em si uma superfície, o que sustenta ainda mais dimensões, além das 4 que a gente já conhece, né? O tridimensional e a 4ª dimensão, que é o tempo. E sem precisar entrar na teoria das supercordas e etc., qual é o problema? Começa a faltar aqui comprovação científica e alguns cálculos, porque algumas partículas, como energia escura, matéria escura e mais algumas coisas, acabam ficando mais dentro da teoria do que na prática, porque comprovar alguma coisa assim acaba ficando muito difícil, se não quase impossível, pelo menos até então. Então os testes continuam para provar a matéria escura e para tentar entender melhor o funcionamento dessas cordas, e é uma teoria que está sob estudo. Então, assim, indo tão longe, será mesmo que entender a complexidade dos eventos que tornaram o Big Bang possível é prova cabal de que Deus não existe? Ou só reforça a maestria perfeita do nosso Deus ao criar algo tão complexo que ainda precisaremos, sei lá, de milhares de anos de estudo para conseguir entender como isso aconteceu? Entende? Gente, você admitir que o Big Bang pode ter existido, que a teoria das cordas é verdadeira, isso não refuta o nosso Deus. Isso não quer dizer que Deus não existe. Isso só quer dizer que o nosso Deus é tão perfeito e é tão complexo em sua criação que a gente precisa de milhares de anos para tentar entender isso. Isso não é algo ruim, isso é algo maravilhoso. Então tá, voltando para a Bíblia, gente. Então, não havia nada, o Espírito de Deus pairava e houve luz. Dessa luz, inicia-se o processo da criação bíblica. Gente, isso condiz com o Big Bang? Sim, perfeitamente. É um exemplo de que a Bíblia e a ciência podem caminhar juntos. Agora, continuando com o processo de criação. O que a ciência vai dizer agora? Que todos aqueles grãos microscópicos formados das partículas que a gente já falou começam a orbitar ao redor do Sol pela força da atração gravitacional, Então eles começam a se juntar e formar corpos maiores. Esses corpos maiores formam planetas, incluindo finalmente a nossa querida Terra, o planeta Terra. Com a criação da Terra, iniciam aquelas eras: era cenozoica, mesozoica, paleozoica, proterozoica, arqueana, radiana e etc. Nesse processo, nessas eras, a Terra passava por uns períodos de superaquecimento e resfriava, e aí os vapores de alguns compostos se tornavam líquidos e se acumularam, formaram-se oceanos. Esses oceanos se espalharam pela Terra, aí vem a Pangeia, que é aquela separação dos continentes, e com isso começa a surgir a vida no nosso planeta. Micro-organismos marinhos, plantas marinhas que aos poucos migram para a Terra, começam a dar origem às plantas terrestres, surgem seres vivos, os vertebrados e artrópodes, peixes, anfíbios e répteis. Então vem a era mesozoica e surgem os famosos dinossauros. E vem aquela dúvida de alguns cristãos que duvidam que existiram dinossauros. Ou alguns que vão falar, não, os dinossauros morreram no dilúvio. E gente, quando você pega algumas provas fósseis, não dá para negar a existência de dinossauro, por favor. Nós temos muita evidência fóssil dos dinossauros. Então sabemos que eles existiram.
E quando você pega o estudo geológico da Terra, inclusive o último estudo, acho que foi de 2017 ou 2016, comprovaram que houve algum impacto vindo de fora, que esquentou de uma forma muito rápida, provavelmente ali na região do Golfo do México, e é o que a gente acredita que tenha sido aquele cometa que matou os dinossauros e tal. E esse tipo de estudo, novamente, não desacredita a Bíblia, tá? Então vieram os dinossauros foram extintos, a atmosfera acaba chegando num ponto não tão diferente do atual, e aí os animais, como a gente conhece, começam a povoar as terras, devido às condições que o planeta atingiu. Beleza. Aí vamos voltar para a Bíblia. E vamos ver que até o versículo 24, 25, a Bíblia continua em conformidade com tudo isso que eu falei. Esse surgimento, tudo isso que acontece, as teorias científicas não vão contra a Bíblia até esse momento. Não há nenhum problema. Ai, Campa, mas a Bíblia diz que foi em um dia, e dois, e no sexto dia, e eles falam que foram milhares de anos. Gente, até para pensar, tá? Para pensar. O primeiro dia, no segundo dia, nem tinha sol e lua de acordo com a Bíblia. Como que era um dia então? Como que era uma noite então? Esse dia, para Deus, é um número simbólico, é numerologia. O mundo foi criado em 7 dias. 6 dias de criação e um dia de descanso, certo? A numerologia hebraica, que é um conhecimento bem simples e comum já hoje em dia, diz que 7 é o número perfeito, ou seja, o mundo foi criado no tempo perfeito. Então foi colocado daquela forma, de uma forma que aquele povo entendia o que estava escrito. Então não venha me dizer que foi um dia literal. Não, foi 6 dias. E eles estão falando que foi 1 milhão de anos. Estou chutando baixo, na verdade, foram muito mais do que isso, né, gente? Foram milhões de anos. E, gente, de novo, não tem nada a ver. Isso não bate de frente com a ciência. Porque o cristão que estuda, entende a numerologia hebraica, entende a forma que Deus trabalha a Bíblia, sabe que não foram dias literais. Então isso não tem nada a ver, isso não é uma forma de refutar a ciência e vice-versa, tá? Mas surge aí um grande problema, que causa uma guerra entre a comunidade científica e a cristã, que é o quê? É o evolucionismo, né? O evolucionismo, que é aquela teoria desenvolvida principalmente por Charles Darwin, que ele pega como base a seleção natural, a mutabilidade e a evolução adaptativa das espécies, ou seja, mudanças biológicas para a sobrevivência da espécie. E quando a gente fala de animais, existem problemas dentro do evolucionismo, porque existem lacunas fósseis e alguns paradoxos. Por exemplo, a questão do olho, porque o olho de alguns animais marinhos, depois os felinos e tal, ele regride muito até chegar no macaco. Então não é uma questão de uma leve regressão, é como se fosse uma evolução contrária do olho. Então assim, tem alguns problemas nessa questão. Entra a questão dos tubarões, se você pega lá o Megalodon, o tubarão pré-histórico, existe uma lacuna fóssil muito grande entre ele e o parente mais próximo, que seria o nosso tubarão branco, o tubarão martelo, o tigre e etc. Então surgem já alguns problemas dentro do evolucionismo animal. Mas o problema maior dessa briga surge quando? Quando o homem entra em questão, né? Os estudos com genes, até mais antigos, afirmavam que o homem tinha 98% de semelhança genética com o chimpanzé, o que para a comunidade científica em geral era um fato irrefutável e ponto final. Surgiu também o que? Em 1960, um criacionismo científico, que buscava o quê? Estudar a ciência junto à Bíblia. A comunidade científica não aceitou, porque diziam que faltava um apoio empírico nas pesquisas. Ou seja, faltava prova, faltavam pesquisas e dados e números, então ela deveria ser chamada como uma pseudociência. Os cientistas criacionistas, então, decidiram excluir as referências bíblicas e focar apenas no estudo técnico e científico, né, para ter essa evidência empírica que eles queriam. Só que novamente houve uma nova barreira por parte da comunidade científica. Dessa vez, não fazia diferença ter ou não esse apoio empírico. O problema era que o objetivo final dessa comunidade
era promover uma religião, o cristianismo. E assim, gente, me corrija se eu estiver errado, mas a partir do momento em que o apoio empírico deixa de ter importância, a ciência em si, o significado da ciência, perde o significado. Tá? Então, inicia-se o quê? Uma verdadeira guerra entre criacionistas e evolucionistas, havendo muito deboche, deixando os criacionistas de lado. E assim, gente, da mesma forma que a gente não pode provar a Deus para eles, o evolucionismo também carece de provas. Deixando de lado a diferença cromossômica, incluindo o cromossomo Y, que é o mais importante, aqueles 33% de diferença na sequência de DNA, 80% na diferença proteica, os evolucionistas nunca precisaram comprovar com dados, com números e etc. o fato de que a sequenciação de DNA e RNA foram formados ao acaso. Então eles entenderam que em algum momento a sequência de DNA e RNA foi formada ao acaso. Beleza. Mas como que foi formado ao acaso? Não importa. Foi, ponto final. Então, nesse caso, o apoio empírico já não é tão importante. Mas o criacionista tinha que ter isso. Eles não precisam. Entendem o problema? Aí o que rolou? Aí veio aquela questão dos ossos de um Australopithecus, né? Que é um dos supostos antepassados do homem, que apelidaram de Lucy. Ela foi encontrada em 1974, né, e determinada como nosso ancestral evolutivo, porque o tamanho do crânio dela era um meio termo entre o chimpanzé e o nosso. E depois da Lucy veio um outro, que foi encontrado na Etiópia, depois eu acho que teve até mais um, mas assim, guarde a informação de que o cérebro da Lucy era muito menor que o nosso, tá? Com base no crânio, guarde isso. Surgem também lacunas fósseis muito importantes, né? Teve um suposto corpo congelado de um Homo erectus, né, que falaram que era uma prova cabal, só que ele não pôde ser estudado, porque quando verificaram, não era de verdade, era de cera. Então os cientistas falaram que o verdadeiro estava conservado, escondido, e aquele que eles pegaram e viram que era falso era só para mostruário. E nunca mais apareceu esse corpo e está escondido até hoje. E de novo, me corrija se eu estiver errado, mas uma descoberta tão grande assim não ficaria escondida. E não era por medo da igreja nesse período da humanidade mais, tá? Então essa busca pelo elo perdido, ou seja, essa espécie que comprova o parentesco entre o chimpanzé e o homem de uma forma cabal, permanece e continua sem frutos, tá? Não existe. Não acharam ainda o elo perdido. E eu trago uma questão até importante. O cérebro humano tem diminuído de tamanho nos últimos 25 mil anos ou 20 mil, não lembro agora. Existem estudos sobre isso. Então, se nós evoluímos, ou melhor, nos adaptamos, porque quando finalmente alcançamos uma era de tecnologia e conhecimento onde precisamos desenvolver o nosso intelecto cada vez mais, o nosso cérebro tem regredido. Lembre que o cérebro da Lucy era muito menor que o nosso, evoluiu, cresceu e agora ele diminui. Então, assim, é um paradoxo muito forte dentro do evolucionismo. E mesmo que eles ataquem o criacionismo por falta de provas, eles também carecem de provas, e por isso o evolucionismo permanece como uma teoria e não uma lei. Vem também o grande vilão e o antagonista dos cristãos, que é um homem chamado Richard Dawkins, que ele é um biólogo evolutivo que dedica seus livros para debochar e atacar os criacionistas. Ele tem dezenas de livros com esse objetivo. Então o mesmo homem que acredita na chance de 1 em 1 com 11 zeros elevado à 123ª potência, um número tão grande que eu não consigo nem pronunciar, que acredita que houve essa chance, que o universo foi organizado por acaso, tá? E esse número não foi definido por um criacionista, foi definido por Roger Penrose, que é um físico matemático lá da Universidade de Oxford, né? Esse cara que acredita nessa chance ínfima que o mundo foi organizado ao acaso, ele debocha dos cristãos que acreditam que há um criador, um maestro, né? Ignorando a própria falta de apoio empírico em seus estudos. Então, voltando para a Bíblia, né? Vamos deixar isso de lado agora. Pode um cristão aceitar o evolucionismo? Então vamos lá, gente. Até o versículo 25 não tem problema nenhum, que é quando trata do animal, da evolução do animal,
que apesar de existirem lacunas fósseis, existirem alguns paradoxos, alguns problemas dentro do evolucionismo, tudo bem, não fere a palavra de Deus, dá pra gente trabalhar junto. Mas quando chega no versículo 26, aí vem o grande problema, porque a gente lê sobre a criação do homem, e ela ocorre de uma forma diferenciada. O homem não somente é colocado acima da criação, mas é criado à imagem e semelhança do nosso Deus. E o que se entende por imagem e semelhança de Deus? E aí são várias coisas, gente. Vem a questão da inteligência, da criatividade, a capacidade para governar o resto da criação, a presença da alma, a vida eterna e principalmente o reflexo de Deus. O homem é criado como um reflexo de Deus, né? O homem é uma criatura única, feita exclusivamente pelo Criador. E quando a gente vê isso, a nossa fé finalmente bate de frente com o evolucionismo, que diz que o homem nada mais é do que uma evolução adaptativa de um chimpanzé. Então, o que eu posso dizer é que o cristão pode aceitar parcialmente, tá? Só em parte, a evolução, entendendo as lacunas dentro dessa teoria, mantendo uma mente aberta, mas não deve aceitar a evolução macaco/homem. Por quê? Porque isso se torna uma ofensa ao Deus Criador. Se Deus nos fez imagem e semelhança, uma criação separada, como é que eu posso dizer que um chimpanzé é a imagem e semelhança de Deus? Eu não posso. Aí se torna uma blasfêmia, um pecado. Então aí a gente bate de frente, nesse pedaço. Então, levando em conta todo o capítulo 1 e a ciência, nós vemos que em grande parte a Bíblia caminha de mãos dadas com a ciência. E o que nós temos é um grupo de cientistas ateus que utilizam dessa ciência para tentar desacreditar as escrituras sagradas. Mas o estudo em si não é algo ruim ou pecado. Tá? A ciência vai continuar estudando a origem das coisas por muitas e muitas gerações. E eu tenho certeza que daqui 1000 anos, por exemplo, o entendimento sobre a criação do mundo vai ser muito maior do que o nosso. E isso não vai tirar o mérito de Deus. Pelo contrário, o homem vai conhecer ainda mais detalhes da complexidade perfeita da criação do mundo. Quanto ao elo perdido, esse elo que liga o homem ao macaco, eu acredito que os evolucionistas vão continuar procurando pelo resto das suas vidas, né? Sempre negando a existência de um ser superior, até que chegue o dia da sua morte e eles precisem encarar de frente o próprio Criador, né? Mas nós, como cristãos, nós vamos utilizar a ciência para entender melhor o nosso Deus, exaltá-lo, louvá-lo e admirar a perfeição e a complexidade de suas maravilhas. Quanto mais eu entendo como o mundo é complexo, como as partículas são pequenas, como essa organização é perfeita e maravilhosa, mais eu entendo quão grandioso é o meu Deus. E esse é o vídeo de hoje, tá? E num próximo estudo expositivo nós vamos falar do capítulo 2, sobre a criação do homem, da mulher, o motivo de Deus ter tirado a costela do homem, por que ele usou isso para criar a mulher, o Éden, onde fica o jardim do Éden, onde ficava, onde ele estaria hoje, a árvore do conhecimento do bem e do mal e muito mais, tá? Isso fica para o próximo vídeo. E muito obrigado, galera, deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Deus os abençoe e um abraço.